salve, meus amigos! Voltamos naquele bloco que todo concurseiro gosta, o bloco de exercícios. Vem comigo aqui, vamos direto começar a fazer uma série de questões que cobrou esse assunto, a lei de drogas. Olha só, meus amigos, questão atualizada, atualizadíssima. Primeira questão, concurso. Olha só, meus amigos, primeira questão, concurso do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro para o cargo de juiz substituto. Olha o ano de 2025, ano atual, questão atual. Olha só, meus amigos, que vai dizer, tendo em conta a recente decisão do Supremo Tribunal Federal, em julgamento de repercussão geral, tema 506, a respeito do artigo 28 da Lei de Drogas, a assinale a alternativa correta. Meus amigos, questão atual, tema atual, artigo 28, em relação à decisão recente do Supremo Tribunal Federal. Meus amigos, esse assunto vai despencar em concurso. Vamos ver como o concurso do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro cobrou esse assunto. Letra A, o artigo 28, que tipifica o crime de porte de drogas para uso pessoal, olha só, foi declarado inconstitucional, implicando a descriminalização das condutas até então criminalizadas. Meus amigos, isso está muito errado, porque nós falamos em relação a esse tema, o tema 506, o Supremo não declarou o artigo 28 inconstitucional, ele deu uma interpretação conforme a Constituição e definiu que em relação à posse ou porte de maconha naquela quantidade, 40 gramas ou 6 pés de plantas fêmeas, ele entendeu que caso o agente seja ali apreendido com essa quantidade, presume-se que ele é usuário. E aí aplica-se o artigo 28, mas agora como natureza de infração administrativa. Tudo bem, mas continua sendo uma infração, continua sendo, aliás, um ato ilícito. Não houve a legalização. Cuidado com isso, que isso vai cair em concurso. Não houve a legalização. Ainda continua sendo um ato ilícito, contudo, agora de natureza administrativa. Tudo bem? Cuidado com isso. E essa presunção de que aquele porte, aquela posse, nessa quantidade é para consumo, ela é uma presunção relativa. Cuidado com isso. Então a letra A está muito errada, o Supremo não considerou inconstitucional o artigo 28. Letra B. Embora o uso pessoal de maconha siga sendo considerado infração administrativa, administrativa, até que seja editada a lei regulamentando o procedimento para imposição da sanção, o sujeito flagrado não se aplicará qualquer medida. Meus amigos, está errado, porque o finalzinho aqui está errado. A assertiva praticamente toda estava correta. Esse final fez a assertiva ficar errada. Por quê? Porque aplica sim. Lembra que nós falávamos, meus amigos, que é possível a aplicação do mesmo artigo 28, agora com natureza administrativa, com natureza de infração administrativa e aplicando a sanção prevista nela. Só que com natureza administrativa, do inciso 1º e do inciso 3º do artigo 28, que é a advertência, né? É a advertência do inciso 1º e o comparecimento a programas aí de curso educativo. Tudo bem? A advertência e o comparecimento a esses programas educativos referente ao uso de drogas. Tranquilo? Então, inciso 1º e inciso 3º está valendo como aplicação. E, portanto, essa assertiva letra B está equivocada. Cuidado com isso aí, que é possível sim a aplicação de sanção, só que de natureza administrativa, mas aplicando o mesmo artigo 28. No caso, a advertência e o comparecimento obrigatório a curso educativo.
Beleza? Tranquilo? Letra C. A sanção eventualmente aplicada pela infração administrativa de porte para o uso de drogas constará na ficha criminal. Não constará na ficha criminal. Tudo bem? Porque não tem essa natureza penal, embora não gere reincidência. Está errado. Está errado. Não vai constar em ficha nenhuma porque não tem natureza penal. Letra C também está errada. Letra D. A despeito da descriminalização do porte de maconha para o uso próprio, para o consumo, conduta continua sendo considerada infração. Cuidado com isso, administrativa, olha só, sujeitando o infrator à advertência e o comparecimento obrigatório. Aqui, ó, a curso educativo e a prestação de serviço à comunidade. Meus amigos, está errado aqui. Por que está errado antes desse final? Porque o Supremo vetou, proibiu a aplicação de prestação de serviço à comunidade. Só é possível a aplicação do inciso 1º e do inciso 3º. Antes, porque o inciso 2º não pode ser aplicado? Porque o inciso 2º, que vai falar sobre a prestação de serviço à comunidade, ela tem natureza penal. E, portanto, como o Supremo, dando uma nova interpretação, deu a esse mesmo artigo 28, a esse comportamento, naquelas condições, a natureza de infração administrativa, a infração administrativa afastou a aplicação da prestação de serviço à comunidade, permitindo só a advertência e a medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo do inciso 3º. Então, só o inciso 1º e o inciso 3º. O inciso 2º, não. Então, a letra D está furada, beleza? Cuidado com isso. Cuidado com isso, meus amigos, em concurso. E a letra E, que vai dizer, a fim de diferenciar o usuário do traficante, estabeleceu-se o critério da quantidade de 40 gramas, olha só, de cannabis sativa e 6 pés de plantas fêmeas, o que, contudo, não é absoluto, tratando-se de presunção relativa. Meus amigos, é exatamente isso, muito certo. A letra E é o nosso gabarito. Questão interessante, questão que foi objeto do concurso da magistratura do Rio de Janeiro. Questão recente, e esse assunto que é o tema, né, enfrentado pelo Supremo Tribunal Federal, tema 506, vai despencar em concurso. Vamos avançar, segunda questão que caiu no concurso de delegado de polícia, PC Pernambuco, ano 2024. Questão recente também, recentíssima essa questão. Diz lá, assinale a opção correta de acordo com a lei de drogas. Letra A. O indiciado ou acusado que colaborar voluntariamente, olha só, colaborar voluntariamente com a investigação policial, processo criminal, a identificação de demais coautores ou partícipe do crime, ou na recuperação total ou parcial do produto do crime. No caso de condenação, terá pena reduzida, olha só, de 1/3 a 2/3. Meus amigos, isso está muito certo, está lá no artigo 41 da Lei de Drogas, é o nosso gabarito de cara, tá? E vai trabalhar o Instituto da Colaboração Premiada na Lei de Drogas. Meus amigos, é o Instituto da Colaboração Premiada que, detalhe, tem previsão em diversas leis. Eu tenho esse instituto, vale ressaltar, da colaboração premiada, eu tenho esse instituto com previsão na lei de lavagens, eu tenho esse instituto com previsão, por exemplo, na lei de organização criminosa, na lei de drogas, tudo bem? Cada um com seu prêmio, né? Observamos aqui que na lei de drogas, essa é a crítica, o prêmio em relação à lei de drogas é muito baixo. Porque o agente colaborador aqui, ele, para fazer jus, ele tem que colaborar na identificação dos demais coautores e partícipes, ou na recuperação total ou parcial do produto do crime, tá? O proveito do crime, ok? No caso da condenação, terá como prêmio
se colaborar e efetivamente atingir esses objetivos da lei, uma redução de pena variando de 1/3 a 2/3. Essa é a crítica em relação à lei de drogas, porque o prêmio é muito baixo, né? Para muitos não valeria o risco, diferentemente, por exemplo, do prêmio, né, previsto na lei de organização criminosa, que lá tem até desde a diminuição de pena, substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, tem um perdão judicial, que é o sonho de todo mundo, né? O Ministério Público tem a previsão do Ministério Público também nem oferecer a denúncia, deixar de oferecer a denúncia, enfim, tem uma série de prêmios muito mais interessantes do que os prêmios previstos na lei de drogas. Mas isso aqui é só para a gente fazer uma mini revisão, né, de diversas legislações que tem no sistema criminal. Então, essa é a crítica em relação a esse instituto na lei de drogas. Mas para o nosso exercício, para essa questão que caiu na prova de delegado, bastava saber o artigo 41, bastava saber que a previsão é exatamente essa e marcar a letra A. Tudo bem? Letra B. É possível a concessão de indulto à pena imposta por condenação relativa ao crime de associação para o tráfico ilícito de entorpecente. Meus amigos, não é possível indulto. É só dar uma passada rápida no artigo 44 da Lei de Drogas, que vai dizer exatamente isso. Uma vedação de uma série de institutos lá, indulto, graça, anistia, os crimes são inafiançáveis, enfim. A vedação do sursi. Então, o indulto para quem pratica o crime de associação para o tráfico é vedado, o artigo 44 da Lei de Drogas. Tudo bem, meus amigos? Cuidado com isso. Ah, mas Anderson, a associação para o tráfico, não é nenhuma figura equiparada a hediondo. Por que tem essa vedação? Por força de política criminal, por opção do legislador, artigo 44. Letra B está errada e está muito errada. Letra C, ao agente que pratica o delito de tráfico ilícito entorpecente em razão da dependência, olha, um dependente químico, era ao tempo da ação inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato, deve ser imposta uma causa de diminuição de pena de metade a 2/3. Não, meus amigos, nessa circunstância, quando ele é inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito, ou seja, não tem autodeterminação aqui no caso, ele é isento de pena. É uma modalidade, é uma espécie de imputabilidade, ele é um inimputável, previsão na lei de drogas. Essa inimputabilidade está no artigo 45 da lei de drogas. Tudo bem? A letra C está errada. Verifica-se que a conduta, letra D, verificando-se a conduta de posse de entorpecente, né? Até marcar aqui, conduta de posse de entorpecente. O autor do fato será preso em flagrante, porque ele estava portando entorpecente. Eu faço uma pergunta aqui, essa posse de entorpecente era para consumo ou era para o tráfico? A questão não trouxe. Só disse que, verificando-se a conduta de posse de entorpecente, o autor do fato será preso em flagrante, né? Devendo ser encaminhado em até 24 horas para a autoridade judicial, a fim de que seja submetido à audiência de custódia. Meus amigos, a audiência de custódia não tem previsão na lei de drogas. A lei de drogas, a partir do artigo 50 ali, em diante, ele vai definir o seguinte, que a autoridade policial, a delegado de polícia, lavra o auto de prisão em flagrante e comunica imediatamente ao juiz. Tá? Comunicando ao juiz imediatamente, ele dá vista ao MP, cópia desse auto de flagrante, obviamente vai para o MP, e aí no prazo de 24 horas ele vai se manifestar. Tá? E em até 24 horas ele encaminha, na verdade. Em até 24 horas encaminha o Ministério Público para a vista, para se manifestar. Porque a audiência de custódia, a mesma previsão, está lá no Código de Processo Penal, ali a partir do artigo 310, tá? Do Código de Processo. Então, essa alternativa está incorreta, porque ela está incompleta, né? Por quê? Porque aqui eu já tinha uma dúvida. Essa posse de entorpecente é para o tráfico ou é para consumo? Porque se for para consumo, nem cabe flagrante. Tá? Nem caberia flagrante.
Tudo bem? Então, essa alternativa aqui, ela está incompleta e ela está equivocada. Beleza, meus amigos? Contrariando aqui em tese o artigo 50 e não está nos moldes do artigo 310 do CPP. Já que ela está falando de lei de drogas, teria que estar os moldes ali do artigo 50, que não está. Beleza? Letra E. Ocorrendo a prisão em flagrante, letra E, ocorrendo a prisão em flagrante, a autoridade de polícia judiciária fará, a autoridade de polícia judiciária fará em até 24 horas comunicação. Não, nós vimos, essa comunicação ela é imediata. Né? Ao juiz competente, remeterá cópia do auto lavrado que será dada à vista do Ministério Público em 48 horas. Não, é 24 horas. Contrariando o artigo 50 da Lei de Drogas. Meus amigos, ficou a letra A mesmo. Tranquilo, questão interessante. Uma questão que recente também, que foi objeto do concurso de delegado de polícia de Pernambuco, cargo delegado de polícia. Vamos para a terceira questão. Terceira questão é uma questão também que caiu no concurso de delegado de polícia aqui do estado do Pará, e o ano foi em 2016. Questão interessantíssima. Olha o que ele vai dizer. Jeremias integra de forma, olha, cuidado com isso, de forma estável e permanente, olha só, estrutura de facção criminosa instalada em determinada comunidade, exercendo dupla função. Cuidado com o comando dessa questão, que na época pegou muita gente boa, né? Muitos alunos preparados acabaram aqui caindo nessa questão. Olha só, meus amigos, o Jeremias, que é o agente criminoso, ele integra de forma estável e permanente a estrutura de uma facção criminosa instalada em determinada comunidade. E ele exerce duas funções. É responsável por manter, olha só, vou até marcar aqui, ó, manter a droga em depósito para venda. Meus amigos, se o meu amigo Jeremias aqui mantém a droga para venda, ou seja, ele está ali mantendo em depósito a droga destinada para a venda, destinada ao tráfico, ele está flexionando o verbo manter em depósito, ter em depósito. Então, o meu amigo Jeremias está praticando o crime do artigo 33, tráfico de drogas. O tráfico propriamente dito, é do caput. Tudo bem? Isso é bem fácil de constatar. Aí vamos avançar. Aí ele fala, em outra oportunidade, segunda função, serve como fogueteiro, em razão do que aciona fogos de artifício toda vez que percebe a ação de policiais ou de grupos rivais, quando naquela localidade. Grupo rivais naquela localidade, a fim de, finalidade, ó, a fim de alertar os demais integrantes de sua facção. Nesse contexto, é correto afirmar que Jeremias praticou os crimes ou o crime dos artigos. Meus amigos, um crime aqui bem fácil que o Jeremias praticou é o crime do artigo 33. Só que o que chama atenção na questão é o seguinte, é que ele está agindo como fogueteiro, então muita gente poderia dizer que ele é o informante do crime, do tráfico. Ele é informante dessa organização criminosa voltada para o tráfico, dessa associação criminosa, dessa estrutura criminosa voltada para o tráfico. Poderiam dizer aqui, como ele é fogueteiro e está avisando, então ele está praticando aqui o crime do artigo informante colaborador, o crime do artigo 37, Anderson. Está certo isso? Não. Está errado. Anderson, por que está errado? Porque ele integra de forma estável e permanente. Se ele integra de forma estável e permanente, ele participa efetivamente da associação criminosa. Ele integra de forma estável e permanente. Ele já faz parte desse grupo criminoso, de forma estável, com permanência, com durabilidade. Então, ele também pratica o crime do artigo 35. A pergunta é, ele pratica o crime do tráfico e da associação. O tráfico absolve a associação? Resposta, nós vimos isso em aula. Não! O crime do artigo 35, a associação para o tráfico, é um crime autônomo, não é subsidiário, não. Diferente do artigo 34, lembram disso? O artigo 35
Para a configuração, basta a associação com ânimos de associar-se para a prática do tráfico. Nem precisa praticar, nem precisa realizar o tráfico. Para a configuração, basta esse ânimos de se agruparem para a realização das figuras de tráfico de drogas, com permanência, com durabilidade, com estabilidade. Está configurado porque o crime do artigo 35 é um crime formal. Para muitos, é um crime formal. Tudo bem? Antes, se eles praticarem o tráfico, como o caso Jeremias praticou aqui, ele responde pelo 35 e pelo crime do artigo 33 em concurso material. Então, o gabarito aqui, meus amigos, é letra C. É letra C. Respondendo pelo 33 e 35, ou 35 e 33, respondendo pelo tráfico e mais associação em concurso material. Letra A, responde só pelo 33? Não, porque ele também responde pelo 35. Responde pelo 35, pelo 33, 35 e 37? Não, porque o 37 ele não responde pelo 37, porque ele não é informante. Ele efetivamente faz parte da associação criminosa. Então tá fora a letra B, a letra C é o gabarito. 33 e 37, não, ele faz parte da associação, ele responde pelo 35. Furada a letra D. E só responde pelo 35, não, porque ele também praticou o tráfico. Questão interessantíssima, uma questão muito boa que foi cobrada no concurso da Polícia Civil. Beleza, meus amigos? Nosso gabarito, letra C, de casa. Quarta questão, concurso, Defensoria Pública, ela diz o seguinte. Aquele que oferece droga, olha só, eventualmente e sem objetivo de lucro, a pessoa do seu relacionamento para juntos consumir e está sujeita à pena. Meus amigos, ele está falando daquele crime previsto lá no artigo 33, parágrafo 3º. Cuidado com isso. Artigo 33, parágrafo 3º, que é aquele agente que, como foi descrito aqui, eventualmente oferece, olha o verbo oferecer, drogas de título gratuito, a título gratuito, para a pessoa de seu relacionamento para juntos consumir, tá? Não necessariamente precisa consumir, mas que seja essa a finalidade. Pratica o crime do artigo 33, parágrafo 3º. Antes não praticaria o crime do artigo 28, não? Consumo, não. Não pratico o 28, não. Pratico o 33, parágrafo 3º. Eu tenho essa figura. Nós falamos que essa figura aqui tem pena privativa de liberdade, é uma pena bem baixa, mas é uma pena privativa de liberdade, inclusive a de detenção. E, obviamente, não é uma figura equiparada a crime hediondo. Então, olha só, está sujeita a pena. Medida educativa de comparecimento? Não, porque não estou falando do artigo 28. Advertência? Não, porque eu não estou falando do artigo 28. Reclusão de 5 a 15 anos? Não, porque eu não estou falando de tráfico. Detenção de 6 meses a 1 ano e a multa de pagamento de 700 a 1.500 de as multas, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 28. Beleza, meus amigos? Letra D é o nosso gabarito. Cuidado com isso. Nós falamos na nossa aula sobre essa figura do artigo 33, parágrafo 3º, e ela já foi objeto de concurso. No caso aqui, a defensoria. Próxima questão. Questão que foi objeto do concurso do TRF da 3ª Região, cargo juiz federal. Olha o que diz essa questão. Pensando nas pessoas que se dispõem a transportar drogas, olha só, no próprio corpo, durante viagens internacionais, é possível dizer. Foi o exemplo que eu dei durante o bloco passado. Eu lembro da mula, que eu colocava a droga no meu corpo, era preso com fita e eu fui preso no aeroporto. Aqui é uma questão parecidíssima com o exemplo que eu coloquei. E vamos resolver essa questão juntos. Olha o que ele disse. Se forem primários, ostentarem bons antecedentes e não integrarem a organização criminosa, terão a pena reduzida de 1/6 a 2/3. Meus amigos, é possível, em relação ao tráfico internacional, é possível aplicar a causa de diminuição do artigo 33, parágrafo 4º, ou seja, é possível configurar nesse tráfico internacional o tráfico privilegiado, fazendo jus àquela causa de diminuição do artigo 33, parágrafo 4º. Meus amigos, para o STF e o STJ, sim, é possível.
Não é porque pacífico, viu? Tanto o STJ quanto o STF é pacífico o seguinte entendimento. Não é porque ele é mula, transportador, praticando o crime de tráfico, aí o tráfico transnacional ou internacional, como queiram, que ele efetivamente integra a organização criminosa ou se dedica inteiramente à atividade criminosa. Não necessariamente. Tanto é que no exemplo que eu dei no bloco passado, quando eu falava do tráfico transnacional, da incidência daquela causa de aumento do artigo 40, inciso 1º, eu toquei no exemplo do aquele cara que estava desempregado e que recebeu uma proposta de ir para a Argentina levar uma quantidade de droga e foi preso no aeroporto. Ele, no meu exemplo, ele era réu primário, nunca tinha respondido a um processo criminal, tem bons antecedentes, mas estava desempregado e por desespero aceitou esse convite, praticando o seu primeiro crime. E praticando o primeiro crime, um tráfico internacional ou transnacional, servindo como mula. Então, meus amigos, pacífico, tanto no STJ quanto no STF, de que não é porque ele praticou um crime de tráfico internacional, um tráfico transnacional, servindo como mula, que qualquer um que pratica essa conduta automaticamente integra, faz parte, integra organização criminosa ou se dedica inteiramente à atividade criminosa. Não é por si só que funciona e que isso significa que mula integra a organização. Sendo mula, se dedica à atividade criminosa. Não é esse binômio. Tudo bem? Tem que analisar o caso concreto. E é possível, sim, analisar as circunstâncias do caso concreto, aplicar o tráfico privilegiado em relação ao tráfico transnacional. Tudo bem? Pacífico em relação ao STJ, pacífico em relação ao STF. E aqui na nossa questão é a gabarito letra A de cara. Letra B. Mesmo se forem primários, ostentarem bons antecedentes e não integrarem organização criminosa, não farão jus à redução de pena. Haja vista de tratar de tráfico internacional. Muito pelo contrário, o Supremo, analisando diversos casos, entendeu que as mulas, né, que prestam a esse serviço de transportador de drogas, muitas das vezes é o seu primeiro crime, porque ele é cooptado lá muito pela situação financeira dele, desempregado, desesperado, pai de família, e aí aceita aquela proposta do crime organizado e vai praticar o seu primeiro crime e aí é preso. Não é porque ele é mula que automaticamente ele integra essa organização criminosa. Não é porque ele é mula que ele se dedica inteiramente à atividade criminosa. Tudo bem? Não é assim como se fosse um binômio certo. Tudo bem? Então, letra B está errada, letra C. São isentos de pena. Não, não são isentos de pena. Vão responder pelo tráfico, mas pode sim fazer jus àquela causa de diminuição, considerando aí o tráfico privilegiado. Letra C está errada e a letra D, mesmo quando obrigados a proceder de forma, devem ser punidos, pois o direito penal que importa é o resultado. Letra D, muito errado. Gabarito dessa questão interessante já. Aí aproveitamos e falamos sobre a jurisprudência pacífica do STJ e do STF em relação à mula, o transportador. Tudo bem, meus amigos? Tranquilo? Meus amigos, nós vamos ficando por aqui e a gente volta em outra disciplina, em outro momento. Forte abraço, bons estudos, tchau!